Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre adição e subtração de matrizes. Nós aprendemos nas aulas anteriores aí o que era uma matriz, quais eram as leis de formação e como é que a gente obtinha uma igualdade de matriz. E hoje nós vamos começar a aprender as operações que envolvem as matrizes, tá? Nós vamos estudar adição, subtração, multiplicação e divisão. Na aula de hoje nós vamos estudar apenas a adição e subtração de matrizes, tá? É muito simples esse assunto, é um cálculo bem fácil. A gente só tem que reconhecer os tipos de matrizes. Então, olha só, o que que vem ser a soma de matriz? Primeiro, para que a gente possa somar ou subtrair duas matrizes, elas devem ter a mesma ordem, ou seja, elas devem ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Eu só vou poder somar duas matrizes ou subtrair duas matrizes se elas forem iguais nesse quesito. Elas tiverem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Lembrando que essa soma e subtração de matrizes, ela pode ser feita, tá? Não só com duas matrizes, pode ser feita com três matrizes ao mesmo tempo, quatro matrizes ao mesmo tempo, não importa. A única regra que elas têm que obedecer é possuírem o mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Então, um exemplo aqui para soma. Então, não tem nenhuma regra assim escrita que vocês têm que decorar. Apenas seguir, né, o instinto de como é que se faz uma soma. Então, primeiramente, a soma de duas matrizes. Eu tenho aqui duas matrizes, a matriz A e a matriz B. A matriz A é uma matriz, né, que tem duas linhas e duas colunas. A matriz B é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Ou seja, é possível fazer a soma entre as duas, porque elas são iguais nesse sentido. Elas têm a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou querendo somar a matriz A mais a matriz B. Eu estou querendo fazer essa conta aqui, olha só. A mais B, matriz A mais matriz B. E como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que pegar e somar cada elemento em cada posição nas duas matrizes. Ou seja, 1 ele vai somar com o 5, 2 vai somar com o 7, 3 vai somar com o 8 e menos 4 vai somar com o 4. Então, cada elemento da matriz, isso vale tanto para soma quanto para subtração, ele deve ser feito com o seu correspondente lá na outra matriz. Por isso que elas precisam ser iguais aqui em quantidade de linhas e de colunas, então seria possível a gente fazer essa combinação aqui, tá? Então vamos lá. Então eu já sei que aqui na matriz A eu vou somar 1 mais 5, tá aqui, 1 mais 5. O meu resultado, tá? Vai ser a nossa matriz resultante. E o valor que der aqui é o valor que vai ficar nessa posição A11 aqui, tá bom? Então vamos lá. Ainda na primeira linha, 2 mais 7. 2 mais 7. O 2 aqui da matriz A mais o 7 da matriz B. E lembrando, estou colocando mais aqui porque eu estou fazendo a soma, tá? Mas fiquem também de olho nos sinais que os números podem ter, porque às vezes eles podem fazer um joguinho de sinal, né? E nem sempre fica mais, pode ser alterado. Então, de novo aqui, na linha de baixo eu tenho 3, eu vou somar com 8, então vai ser 3 mais 8. E aqui eu tenho menos 4 para somar com 4. Então, menos 4 mais 4. E aí eu vou efetuar esses cálculos aqui para me ter a minha matriz resultante, tá? Toda matriz que tem as respostas da soma da subtração, eu vou chamar de matriz resultante. Então, eu vou somar aqui bem simples, tá? 1 mais 5, que vai dar 6. Aqui eu vou somar 2 mais 7, que vai dar 9. Eu vou somar 3 mais 8, que vai dar 11. E aqui eu vou fazer menos 4 mais 4. Eu devo 4 e pago 4, fica 0. Então, isso aqui é 6, 9, 11, 0. É a nossa matriz resultante. É o resultado da soma da matriz A mais a matriz B. Observem que o resultado ele tem a mesma quantidade de elementos, né, que tem em matriz A e matriz B, ou seja, tem duas linhas e duas colunas. Por isso que elas precisam ser iguais, elas precisam ser da mesma ordem. Não esqueçam desse detalhe. Você só vai poder somar duas ou mais matrizes se elas forem da mesma ordem. E nesse caso aqui, se eu tivesse uma matriz C para somar também, eu poderia fazer tudo junto, tá? Aqui ia aumentar mais o algarismo aqui. Então não importa quantas matrizes você vai somar. O importante é que elas tenham a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Vamos ver um exemplo aqui para subtração, tá? Então é a mesma regra, tá? Para a gente subtrair duas matrizes, elas devem ter a mesma ordem, tá? Mesma coisa que vale para soma, vale para subtração. Então elas têm que ter a mesma ordem.
O que vai mudar aqui é que eu vou subtrair as duas ao invés de somar. Então aqui eu tenho uma matriz A, que ela é composta de novo por duas linhas e duas colunas, e uma matriz B também que tem duas linhas e duas colunas. Na matriz A eu tenho o elemento 10, 2, 12 e menos 4. Na matriz B eu tenho os elementos 3, 5, 8 e 4. E eu quero fazer a subtração das duas, ou seja, eu quero fazer A menos B. Então, se eu quero fazer A menos B, eu vou montar o meu cálculo aqui fazendo a subtração. No caso, da mesma forma, cada elemento, 10 menos 3. Então, 10 menos 3. Aqui, o segundo elemento, 2 menos 5. 2 menos 5. Aqui embaixo, 12, como eu estou subtraindo, tá? Menos 8. E aqui eu tenho menos 4, menos 4, tá? Por que que ficou menos aqui? Porque lembra, eu estou subtraindo, então vai ficar menos. Se aqui tivesse um sinal de menos aqui, quando eu fizesse o jogo de sinal, menos por menos, ia ficar mais. Então não esqueçam, pode sim haver jogo de sinal, e vocês têm que prestar atenção para fazer esse jogo de sinal quando houver. Bom, e aqui funciona da mesma forma lá da soma, só que agora eu vou subtrair. A minha matriz resultante aqui, a minha matriz resposta, vai ser o resultado dessas subtrações. 10 menos 3, que vai dar 7. 2 e menos 5, eu tenho 2, devo 5, fica menos 3. 12 menos 8, fica 4. E aqui eu tenho menos 4 e menos 4, eu tenho menos 8. Essa é a nossa matriz resultante, é a nossa matriz resposta, tá? Então, da mesma forma que nós fazemos para soma, para adição, nós fazemos para subtração. Cada elemento faz com cada elemento. Por isso que as matrizes devem ser de mesma ordem. Por isso que elas devem ter a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. E só lembrando aqui, pessoal, eu fiz exemplo com duas matrizes, mas vocês podem muito bem somar, né? Três matrizes, quatro matrizes ao mesmo tempo, não importa a quantidade de matrizes. A única coisa que você tem que ficar atento é se elas têm a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas para eu poder somar ou então subtrair. E outro detalhe é observar o sinal, tá? Porque às vezes é preciso fazer um joguinho de sinal, tá? Então nunca esqueçam disso. Olhem sempre os sinais dos valores e vejam se não tem jogo de sinal ali envolvendo eles.